Olá, é um prazer ter novamente a sua companhia. No programa de hoje vamos desvendar um pouco mais o universo do sexo, ou melhor, dos acontecimentos do dia a dia que acabam bloqueando a relação. Bem-vindo ao programa com a luz acesa. Sexo, relacionamentos e comportamentos sem tabu. Equilibrar prazer com dever, lazer com trabalho e rotina com desejos de renovar. São os desafios do dia a dia. Esse duelo nos coloca em choque com nós mesmos e acaba despertando um gigante que, quando vem à tona, derruba qualquer um, a depressão. Esse distúrbio afetivo que acompanha a humanidade há muito tempo se manifesta de várias formas, como a tristeza exacerbada, pessimismo e baixa autoestima, que podem aparecer com frequência ou combinar-se entre si. Depressão é uma coisa séria, uma doença que provoca alterações químicas no cérebro e precisa de cuidados. Eu conversei recentemente com uma pessoa vítima de depressão, uma história impressionante que pode acontecer com qualquer um. Acompanhe. Bom, eu sou a Patrícia, tenho 32 anos. Vou tentar explicar um pouquinho da minha vida. O meu dia a dia, eu tenho que fazer os serviços de casa, tenho a minha mãe que tem os problemas de saúde, meu pai com problemas de visão, moro no sítio, tenho os meus cachorros, os meus gatos, faço serviço de casa, tenho que trabalhar, tenho que fazer faculdade, todo o serviço externo e minha neném. Tem dia que eu ouço meu pai falando de um lado, minha mãe falando do outro, minha nenê chorando, gato miando, cachorro latindo, e minhas amigas, vamos para a balada. Eu fico parada, porque eu tô perdida. Minha vida social, não tenho muito. Bem antes da gravidez, assim, já não sou muito de sair, não sou muito baladeira, mas gosto de curtir, de sair um pouco com os amigos, mas não sei muito o que é isso, já faz um bom tempo. Eu tenho pra dizer que é o que eu sou, é como eu tô, só isso. Eu queria que a minha vida fosse um pouco mais leve, um pouco mais alegre, que eu pudesse fazer realmente o que eu gosto. Mas primeiro eu tenho que saber o que eu gosto, que nem vocês. Eu não sei se é preguiça demais ou é medo, não sei, ou é costume. Já acostumei assim, então deixa, sei lá. Regina, eu sei que o meu problema não é pequeno e eu preciso dar o primeiro passo. E eu tenho certeza que com vocês esse primeiro passo vai ser dado. Bom, a história da Patrícia realmente impressiona e não é diferente de muitas outras não. Aliás, cada dia que passa é comum ouvirmos histórias, se não iguais, com o mesmo enredo. E para nos dar uma luz de como conviver com os problemas e, antes de tudo, prevenir o aparecimento dos sintomas da depressão, vamos ver quais as dicas que a psicóloga Auri Frota nos dá a partir do caso da Patrícia. Na verdade, o que eu acho que a Patrícia, primeiro ela precisa entender o tamanho da dificuldade do caos da vida dela. E ela tem que se comprometer com as mudanças. Eu acho que isso é o mais importante. Que se você não se compromete com as mudanças, a coisa não acontece. E acho que ela tem que estabelecer uma metodologia de vida. Todo mundo precisa de metodologia. Todo mundo precisa ter estabelecido um cronograma, uma agenda. Afinal de contas, as agendas existem para isso mesmo. Obrigada, doutora Auri. Com certeza, suas dicas irão ajudar muita gente a sair de situações semelhantes. Devemos acreditar que o problema não é ter problema, e sim não ter solução. A melhor receita é essa que a senhora deu. Metodologia de vida e agenda, saber administrar o tempo e organizar para buscar o equilíbrio. Patrícia, bola para frente. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta você confere. Sexo oral engravida? A resposta você confere em instantes. Perguntas, dúvidas, curiosidades. Quando o assunto é sexo, muita gente acha que sabe de tudo. E quem não sabe, morre de vergonha de tocar no assunto e perguntar. Mas não se preocupe, aqui você não fica sem respostas. Sexo oral engravida? Não, gozar na boca não engravida. Para ocorrer a gravidez, tem que ocorrer a ejaculação dentro da vagina da mulher, para que o espermatozoide se encontre com o óvulo e aí se dê a gravidez.
Na ejaculação na boca não há contato do órgão, do trato genital com o trato gastrodigestório. Então, assim, esse espermatozoide que é ejaculado na boca da mulher, ele vai ser dissolvido no estômago. Agora, o grande problema que existe com o sexo oral na ejaculação é a transmissão de algumas doenças sexualmente transmissíveis, né? O fato de o sexo oral ser praticado sem o preservativo, nós podemos estar ocorrendo a transmissão de diversas doenças, tipo sífilis, gonorreia, o HPV e o mais importante que é o vírus da AIDS. Então, a grande questão do sexo oral é o aumento da transmissão dessas doenças. Assim é o nosso programa. Sua dúvida, sua curiosidade, tudo aqui é respondido às claras, sem tabu. E recentemente um vídeo bombou na internet. Nas imagens, uma mulher supostamente, a atriz Viviane Araújo, faz sexo com um homem praticamente no meio da rua. Apesar da semelhança física, a rainha de bateria da Salgueiro negou ter sido ela e até se divertiu com a situação. O vídeo, que foi visto e revisto por milhões de pessoas, com certeza alimentou o fetiche de muita gente e aumentou o risco para muitos casais. Mas será que fazer sexo na rua é uma boa? Para nos dar uma luz, aqui no nosso estúdio, o especialista em segurança da Brasil Protect, Edson Brito, tem dicas preciosas para que a sua aventura não termine nas páginas policiais ou em tragédia. Brito, bem-vindo. Tira uma dúvida pra gente. É seguro o que essa moça fez na rua? Não, Regina, é arriscado. Ainda mais com o aumento da criminalidade que a gente vê aqui no Brasil e nos grandes centros de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vê que fica complicado. Pode acontecer várias coisas, ainda mais quando se vê com um casal com alto poder aquisitivo, ainda mais olhando o veículo e a situação do local, fica um pouco complicado. Quais os riscos que esse casal teve ou a pessoa que pensa em fazer igual pode ter? Bom, imagine que numa situação dessa, como eu disse anteriormente, que a criminalidade está crescendo bastante, eles podem ter o carro roubado, pode acontecer sequestro relâmpago, pode acontecer várias situações em que eles estão correndo risco. O carro chama a atenção do bandido, o bandido olha, eu gosto mais do carro branco, mais do carro preto. Como que o bandido seleciona a presa? Bom, na verdade é a situação. Independente do carro, a cor, é mais o momento do que está acontecendo. Se você vê o casal estava fazendo sexo na rua, o carro estava totalmente vulnerável. Qualquer pessoa podia chegar, render os dois e tomar o carro e roubá-lo. Outra situação que a gente percebe é assim, além do fator segurança, também tem um atentado ao pudor. Como é que fica essa situação legal? Bom, na verdade, o atentado ao pudor, o artigo 214 do Código Penal, ele foi revogado. Antigamente era tipificado várias situações como essa. Hoje em dia, o atentado violento ao pudor, ele é caracterizado como estupro. Como não houve o estupro e os dois aceitaram fazer esse tipo de relação, isso aí o que pode causar é um constrangimento de alguma pessoa, se constranger, acionar danos morais e acionar a justiça. Porque de repente você está passando com o seu filho, com a sua esposa, uma senhora, na rua andando e vê aquela situação chocante, vamos dizer. Ninguém está impedindo as pessoas fazerem sexo, mas que façam no lugar mais reservado, é isso? Isso, com certeza. O risco ali, além de expor as pessoas, é o risco do atentado realmente de um assalto ou algum episódio que poderia ter sido mais grave. Isso, pode ocorrer várias coisas, né? Como eles estavam muito vulneráveis no local, pode acontecer, como eu disse, um sequestro e mais a perda do bem, né? Hoje as ruas, né, edifícios, têm muitos sistemas de circuito fechado de televisão e de câmeras, filmando o tempo todo. Esse casal ele pode entrar com um processo contra as imagens que foram divulgadas e vinculadas na internet? Também, ele pode estar entrando com processo porque as imagens não foram liberadas por eles, né? Tem que ter uma autorização de imagem. Por um lado, as imagens e as câmeras protegem o patrimônio e as pessoas. Por outro lado, expõem. Como é que você vê essa situação de invasão de privacidade? Essa situação não dá para a gente impedir. Hoje em dia, além das câmeras de monitoramento que toda empresa tem, todo condomínio tem, ainda mais voltado também para a área externa, as pessoas que passam também com celular, a gente pode falar até que é os paparazzi, né? Com celular, com câmeras. Então isso aí infelizmente, se acontecer uma situação dessa, a pessoa fica realmente vulnerável com as imagens dela.
Quando eu estava no trânsito, eu já vi casais dentro do carro se beijando e o farol abre, o farol fecha e o casal está ali naquele namoro como se estivesse na sala de casa. Qual é o risco que esse casal tem? Bom, é difícil, né? A pessoa se conter numa situação dessa, ainda mais se for uma modelo ou uma rainha de bateria, né? Mas assim, as pessoas em si, elas têm que usar um pouco mais a razão do que a emoção numa situação dessa, porque a vulnerabilidade hoje em dia é muito grande. Então, mas dizem que não é ela, teve até um casal que se manifestou se apresentando. Mas vamos esquecer no fato que tenha sido ou não a rainha da bateria. Um casal, qual é o cuidado que ele deve ter no trânsito, no momento da paixão? O beijo, o abraço, no farol, qual é o melhor? Quais são as melhores atitudes? Bom, em se tratando ainda mais de ser à noite e o local estava vazio, a pessoa mesmo ficar esperta mesmo, olhando no retrovisor para ver se não chega ninguém, procurando se evadir o mais rápido do local. E se a paixão não se conter, procurar um local mais adequado, mais reservado para que os dois possam namorar. Certo. O casal vem dirigindo no meio do trânsito, farol fecha. Como que ele deve parar o carro e tomar cuidado com as pessoas que estão andando pela calçada? Bom, à noite o interessante é o quê? Parar um pouco mais afastado do farol para que ele possa ter umas vias de acesso rápido até para, se for o caso, fugir, dependendo da situação. Se encosta alguém, às vezes o carro é blindado, tem condições dele fugir, mas assim, se ocorreu, o beijo ocorreu, o abraço ocorreu, aí infelizmente é entregar para não ter maiores problemas. Recentemente teve um acidente grave na madrugada. Por quê? Porque o farol estava fechado, mas a pessoa ficou com medo de brecar e acabou cruzando uma avenida movimentada e foi realmente um acidente bem complicado. Qual é a dica que você dá? Breca no farol vermelho de madrugada, passa com mais cuidado, corre o risco da multa, do acidente. Como equilibrar tudo isso? Bom, na verdade, se a pessoa está mais ligada no trânsito, ela se antevê e se precaver. Se vê que o farol já está fechando, para um pouco antes, para que ela possa ter esse espaço de fuga. E se precisar, se for o caso, se estiver sendo uma coação ou algo do tipo, aí ela tem que olhar mesmo e ver se dá para passar, porque caso contrário é melhor até virar na rua do que passar direto para que não ocorra um acidente. Passar no Mas cruzamento. sempre ligado e sempre olhando. Então a dica principal é assim, você dirigindo, conversando, é um olho no peixe, um olho no gato. No gato. E namorar só no motel ou em casa, e não da sogra, né? Com certeza. Qual é a dica que você dá para esse casal, então, ou para os casais que estão nos assistindo e de repente querem sair para balada, às vezes bebem, tá com direção? Como é que equilibra sucesso, diversão, segurança? Não é muito difícil isso no seu segmento, Brito? É meio complicado. Assim, a dica que a gente dá é o seguinte: primeiro, procurar um local mais adequado, mais reservado para que se possa fazer esse tipo de namoro, de situação. O que ocorre? Geralmente, na minha empresa, a gente aconselha os rastreadores, dependendo da situação, até a proteção da segurança pessoal. O rastreador, o que acontece? Muitas vezes a pessoa não teve jeito, já foi pega na situação e pode ser que roubaram o carro ou pode ser que fizeram um sequestro relâmpago com esse casal. Aí o que acontece? De acordo com os nossos sistemas de dispositivos, ou através de um botão de pânico ou algo, a gente consegue acionar rapidamente as autoridades competentes para que possa ajudar esse casal. Ou seja, a empresa localiza e já passa para a autoridade competente para que ela possa achar o mais rápido possível. Brito, olha a confusão que vai dar. Você já imaginou? A mulherada vai começar a colocar rastreador no carro dos maridos. Ah, amor, eu estou indo trabalhar, a mulher abre lá o iPad e vê onde o carro do marido está. Isso não pode, de um lado, proteger a segurança, mas de outro lado, ficar seguindo o marido? É um risco que corre. Aí depende qual que é o bem mais precioso dele, né? Se é a integridade dele ou se é o bem material. Assim, a gente consegue proteger o bem material, a privacidade ele tem que tomar conta. Se ele quiser dar uma passeadinha, uma fugida, ele que vai de táxi e deixa o carro na garagem, é isso? Isso, com certeza. Brito, realmente obrigada pelas dicas. E você que está nos assistindo, realmente, se você quer namorar, fazer sexo, dar um beijo mais quente, escolha o local mais adequado. O beijo, ele vem do estômago.
Quando você beija e sente as borboletas baterem, realmente arrepia as costas. É uma coisa maravilhosa. Se você não precisa se preocupar com a segurança, esse beijo vai ser muito mais quente. Muito obrigada.